De todos os mistérios que se desenrolaram em todas as temporadas de Hora de Aventura, tem uma coisa que me deixou muito intrigado, e isso acontece no último episódio. O Docinho tem uma história bem interessante, e a última aparição dele fez várias teorias novas aparecerem, mesmo o desenho acabando. Teorias que supostamente tentariam explicar o que aconteceu com ele durante os 1000 anos que se passaram. O Docinho já aparecia no desenho desde a 6ª temporada, para ser mais específico no episódio Fuga da Cidadela, onde teve a grande reviravolta do desenho, com o discurso do Lich e a transformação dele pro Docinho. Só há trevas para você e só morte para seus amigos. A partir desse momento, o desenho entrou em um novo arco, contendo coisas novas, e a história foi ficando bem mais sinistra do que ela já era, pois o Lich tinha virado um bebê gigante e parecia ser inofensivo, mas deixava todo mundo se perguntando sobre o que tinha acontecido e se o Lich iria tomar o controle de volta e acabar pegando o fim no processo. Como nós já sabemos, isso não aconteceu. Teve indícios que o Lich poderia retomar o controle da situação, mas não aconteceu. O próprio Docinho lutou contra o Lich e, por um lado, ele matou o Lich, só que era o Lich de outra dimensão. Eita! Podemos ver que o Lich e o Docinho parecem ser pessoas bem diferentes, e existe uma teoria que explica toda essa situação em alguns pontos bem importantes da história, mas antes eu quero que vocês saibam o que é um Lich. Eu sei exatamente o que eu sou. Eu sou a roda sem fim, o último sábio de Golbe, sua perdição. Primeiro de tudo, saiba que o Lich não existe só no universo de Hora de Aventura. Não é um personagem fixo do desenho. Ele aparece em outros universos também. Tem o Lich no Dota 2, tem no Senhor dos Anéis e tem muitas pessoas que consideram o Voldemort do Harry Potter um Lich também, mesmo nós sabemos que ele não é. Como nós já conseguimos ver em Hora de Aventura, o Lich é tipo de um morto-vivo que adquiriu a imortalidade. Geralmente isso acontece em vida com magos poderosos. As características deles são aquelas que a gente já conseguiu ver, aquela ossada que nós sempre vemos. E esse tipo de criatura, eles são bem fortes, bem poderosos, têm poderes muito fortes mesmo. Agora que já sabemos que o Lich não é uma criatura exclusiva do universo de HDA, vamos ver se a teoria que fala que o Lich era um herói que foi corrompido pelo Golbe tem sentido e dá pra levar pra frente. 1000 anos no futuro, nós vimos o Docinho sendo um cara muito estiloso e gigantesco. A espada do fim e toda essa situação da história é o que nós podemos ver com o decorrer das temporadas envolvendo os cometas catalisadores, o Evergreen e todos os elementais. Parecia de verdade que o mundo teria dado uma volta e criado um novo ciclo. E dessa vez existe o Sherm, a Beth, no lugar do Finn e do Jake. E no lugar do Billy seria o Docinho, já que o Billy era grandão e também saía com a sua espada procurando as aventuras e derrotando o mal. O Docinho provavelmente estaria fazendo isso agora, mas eu descartei essa teoria e acho que vocês vão fazer o mesmo a partir de agora. Seria o Lich um herói que foi corrompido pelo Golbe e o Docinho não é uma nova entidade, mas sim um herói ressuscitado? Vamos ligar todos os pontos da história para ver o que conseguimos fazer. Na última aparição do Docinho, ele parecia ter controlado o Lich de uma vez por todas devido ao tamanho dele. Para alguém ser um Lich, ele tinha que ser uma pessoa normal que ganhou a imortalidade tornando-se um morto-vivo. O que prova isso é o porquê teve uma cura pro Lich, transformando ele no Docinho. Se fosse apenas o mal encarnado, possivelmente não existiria uma cura para isso, pois não teria uma forma passada dele, como acontece com os outros personagens que são do mal no desenho. E com isso, dá a entender que antes dele ser o Lich, ele era uma outra pessoa, alguém vivo, e muito provável era o próprio Docinho antes mesmo de muitas coisas acontecerem no desenho. Ó, no episódio Estrelas de Ouro, tem uma daquelas cenas que dava a entender que o Lich retomaria o poder de tudo e começaria o caos novamente em Ouro. Ele tomou o controle do Docinho e disse algumas coisas bem interessantes que ajudam a complementar essa teoria. O Docinho barra Lich disse que aprendeu muito com os professores dele, que seria o Rei Dio no caso e aquele outro personagem que eu esqueci, que é amigo do Rei Dio, sabe?
e agora era a hora dele ensinar um pouco. Aí ele continua: antes do tempo, antes de qualquer coisa, não existia nada. E antes de não existir nada, existiam monstros. Nessa frase, em momento algum, ele fala que ele vivia junto com esses monstros, antes de não existir nada. E ó, pra provar ainda mais isso, aparece o Orgalorg ali embaixo, então dá a entender que o Lich não é um cara tão antigo assim. O Orgalorg é, o Lich não. Perto dos últimos episódios do desenho, ele mesmo falou que ele era um aprendiz do Golb. Ele é alguém que seguiu os caminhos do Golb. Antes disso, o Lich era outra pessoa, um outro alguém, provavelmente o Docinho. O Docinho não é uma nova entidade que está cobrindo o Lich. Ele é apenas uma restauração da forma original do Lich, antes do Golb. E quando o Docinho encontra o mal mesquinho pela primeira vez, na forma de Rei Jiu, no episódio Estrelas de Ouro, e perde a sua inocência, ele descobre mais uma vez que o mal existe no mundo. Aí ele lida com o Lich dentro de si, mas ele decide ser alguém que luta contra o mal ao invés de destruir toda a vida. Essa é uma teoria bem interessante, mas eu não posso deixar algumas coisas / falhas que estão na teoria. O episódio Evergreen e Jake o Cão, nós podemos ver que o Lich possivelmente veio a partir do cometa catalisador e muitas pessoas, inclusive eu, acham que isso é real, já que o cometa tem chifres do Lich e também pelas falas do Evergreen. Ah, mas esse Baltus não é um cometa comum. Contemple! Estão vendo se contorcer? Ele quer a nossa extinção. Já no episódio Jake o Cão, o Lich toma o corpo do Jake por conta da bomba que estava lá e ela explodiu, o corpo do Finn, né? Aí fica a questão, o Lich veio dos materiais químicos explodidos da bomba ou do cometa? Vale lembrar que em Jake o Cão é uma realidade alternativa, então não conta muito, já que lá era pro Lich não existir mesmo. Mas e aí, o que vocês acham disso? Ó, eu tinha sumido um pouquinho do YouTube, mas agora tá voltando tudo ao normal, beleza? Aproveita que eu deixei uma enquete aqui no vídeo pra saber o que vocês acharam da teoria. Deixa aí um complemento dessa teoria pra ajudar a teoria, isso é muito importante, beleza? Então deixa aqui embaixo também teorias que possam acontecer e que ninguém sabe ainda, que isso é muito importante pra mim. E bom, eu tô indo nessa. E aqui eu deixei pra vocês separados os meus últimos 2 vídeos pra vocês continuarem assistindo coisas sobre desenhos, ok? Então, eu fui!